O subreddit Dead Redditors é, como o nome sugere, um espaço para postagens sobre usuários do Reddit falecidos. Às vezes, amigos, familiares ou outros usuários do Reddit que encontraram seus perfis fazem essas postagens. Eu já falei sobre esse subreddit em um vídeo anterior, mas queria revisitá-lo porque é interessante, embora seja muito deprimente. De qualquer forma, vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais como este. Você pode apoiar o canal tornando-se membro no Ko-fi ou no próprio canal, tendo acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Você pode deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a todos que considerarem. Este vídeo vai focar em mortes por várias causas diferentes, incluindo assassinato, doenças terminais e drogas. Sugere-se discrição ao espectador. Clique no link da descrição para virar membro do Ko-fi e assistir a uma versão mais longa, sem cortes e sem anúncios deste vídeo, que inclui uma entrada extra que não foi adequada para este vídeo. Antônio Zero criou sua conta no Reddit em novembro de 2018 e desde então participou ativamente de vários subreddits, respondendo perguntas em comunidades como r/ask e o 10º Dentista, além de postar memes. A última postagem que ele fez, excluindo comentários, foi no subreddit Onions, que é dedicado ao Onion Router, um navegador usado para acessar a Dark Web. Ela tinha o título Alguém consegue acessar a Boêmia? Que imagino ser um site de venda de drogas ilegais. A postagem dizia: O Dark Fail está sem links e os de táxi não funcionam para mim. Eu só quero acessar para poder finalizar um pedido e o vendedor receber o pagamento. Talvez eu esteja pensando em mudar para outro mercado depois de toda essa confusão, mas eu gostaria de liberar o pagamento para o vendedor. Eles cumpriram o prometido e quero garantir que recebam o pagamento. Há outro lugar para conseguir links que funcionem? Os links de táxi levam só para páginas de captura, não para o site real? Talvez os links funcionem, mas minha conexão está ruim. Eu nunca entrei na Dark Web, então, sinceramente, não sei o que são links Dark Fail ou táxi, mas, pelo que entendi, Antônio pediu drogas nesse site. Elas foram entregues e agora ele está tentando pagar o vendedor depois que o site saiu do ar. Segundo um comentário, isso ocorreu porque um administrador desonesto desviou Bitcoin das carteiras, fazendo vendedores e usuários reclamarem de depósitos e saques não concluídos. Enfim, estou me desviando do assunto. Antônio ainda estava comentando nas postagens de outras pessoas até fevereiro de 2024, então acho que ele resolveu o problema e depois foi para outro mercado. Mas essa decisão acabaria se mostrando fatal. Em 1º de agosto de 2025, uma usuária publicou no subreddit The Dead Redditors o post Descanse em Paz, Antônio Zero. Disse: Infelizmente, meu parceiro RD morreu por uma substância estranha comprada online. Alguém contaminou as drogas dele com fentanil. Descanse em paz, pai do meu bebê. Tão jovem, só 28 anos. A autora explicou nos comentários que Antônio encomendou morfina adulterada com fentanil. O fentanil é um opioide sintético semelhante à morfina, mas 100 vezes mais potente. Ele é até 50 vezes mais potente que a heroína, então é fácil ter uma overdose. Quando você pensa que usa só morfina, mas ela está misturada com fentanil, apenas 2 miligramas, que equivalem a 10 ou 15 grãos de sal de cozinha, já são considerados uma dose letal. Então basta uma quantidade minúscula de contaminação para matar alguém? É meio assustador ver Antônio postando sobre comprar drogas na Dark Web, sabendo que foi isso que acabou levando à morte dele. A parte triste é que ele já tinha feito postagens antes perguntando como se injetar com segurança. Então ele claramente tinha consciência dos riscos, mas queria minimizá-los. Ele também era voluntário em um hospital infantil, então devia ser muito carinhoso. Ele faleceu logo após seus comentários finais em fevereiro de 2024,
Como a parceira dele fez a primeira postagem sobre a perda dele no dia 1º de março e depois fez outra postagem dizendo que o funeral foi no dia 3 de março, em agosto de 2025, no dia após o post dos Redditors falecidos, ela fez outra postagem em outro subreddit mencionando seu noivo. Fico feliz que ela tenha achado um novo amor, mas parece que nunca vai esquecer Antônio. O verdadeiro nome do Rei dos Gatos. Linda criou sua conta no Reddit em abril de 2010 e foi bastante ativa desde o início. Ela trabalhou um tempo em uma loja de animais e parecia amar os bichos. Ela tinha um gato e uma cobra sobre os quais postava. O último comentário de Linda foi em um tópico do Ask Reddit chamado "O que você possui que a maioria não tem?". A resposta dela foi: "Eu tenho um emprego na Blockbuster". Isso foi em abril de 2014, quando ela iniciou um relacionamento que resultaria em sua morte trágica meses depois. Em janeiro de 2015, houve uma postagem no Dead Redditors intitulada "Adeus, Rei dos Gatos". Dizia: "Linda Bauer foi assassinada em setembro passado. Acabei de conhecer esse sub e ainda estou de luto, é difícil deixar ir. Ultimamente não durmo bem e estou exausta. Não saio ou socializo desde o ano novo. Atualmente sou reclusa. Ela foi minha melhor amiga. Conheço ela desde que éramos crianças e ela sempre foi alguém em quem eu podia contar para estar ao meu lado. Nós nos amávamos e talvez ficássemos juntas se tivéssemos chance, mas a distância e minha carreira nas Forças Armadas impediram. Ela era incrível, uma daquelas pessoas que era gentil, mas brutalmente honesta e tinha o poder de mudar o mundo. Ela realmente é incrível e foi um ser humano absolutamente maravilhoso. Ela literalmente salvou minha vida quando em 2012 tentei tirar minha própria vida em 3 ocasiões diferentes. Ela me ligou por intuição e me fez desistir. Sabia dos meus problemas. Eu planejava retribuir a ela um dia, em triplo, mas agora não posso mais. É horrível saber que nunca poderá retribuir a sua melhor amiga com a própria vida. Eu deveria tê-la visitado após minha missão, mas não fui porque ela estava com um namorado e preferi evitar. Eu a queria só para mim, e nós duas tínhamos planejado ficar íntimas. Mas por causa dele estar lá e do meu próprio egoísmo, eu não fui. E então ele matou ela, meu maior arrependimento. Linda, sinto sua falta e mal posso esperar para te ver de novo, onde quer que esteja. Eu sei que nós duas somos ateias, mas às vezes eu queria que existisse um céu só para aliviar a dor. Sinto falta do seu canto. Quero que você cante para eu dormir como antes. Esta postagem mostra o que aconteceu com Linda, mas achei uma história mais detalhada no victimsforjustice.org, escrita pela mãe dela, que vou ler agora. No dia 10 de setembro de 2014, minha filha de 19 anos, Linda, foi brutalmente estrangulada até a morte pelo namorado dela, David Thomas. Linda trabalhava em um zoológico de animais de estimação em Eagle River quando conheceu David Thomas em março e começou a namorá-lo no final de abril de 2014. Ele era bem mais velho que Linda, mas ambos tinham paixão por animais, principalmente répteis. Linda havia sido assediada por outra pessoa no início do ano, mas ela não denunciou. Ao conhecer Davi, ela ficou muito nervosa para se envolver em outro relacionamento após o que havia passado recentemente. Mesmo assim, elas decidiram namorar. O relacionamento delas estava bem no começo, mas em pouco tempo começaram a ter problemas e várias brigas verbais. David tinha problemas com álcool e maconha, não sei sobre drogas mais pesadas, e quando eles brigavam, Linda tentava se afastar dele, momento em que ele começava a mandar mensagens e ligar para o celular dela o tempo todo. Ele mandou mensagens e ligou. Nessas mensagens e ligações, ele variava entre tristeza e súplicas, raiva e xingamentos, até tentar conseguir simpatia, dizendo que iria se matar. Qualquer coisa para tentar manipular Linda e fazê-la obedecer. Meu marido e eu discutimos nossas preocupações com Dave separadamente. Deixamos claro que, se ele a tocasse, teria sérios problemas. Também perguntamos se tinha histórico criminal. Ele nos contou que passou um tempo na cadeia em Montana por agressão a um policial, alegando que estava bêbado na época. Ele afirmou que tinha aprendido a lição e estava tentando se tornar uma pessoa melhor. Nós demos a ele a chance de provar para nós e para a Linda que ele iria mudar de comportamento, mas dissemos que ficaríamos de olho nele.
Na noite anterior ao assassinato de Linda, em 9 de setembro de 2014, ela tinha decidido que iria terminar o relacionamento. Linda o levou para casa. Ele morava com o irmão, a cunhada e os 2 filhos deles, e depois ela foi para a casa da amiga. A amiga dela nos contou depois que, enquanto estava em sua casa, David mandava mensagens constantemente para o celular dela e dizia que se ela não voltasse, ele iria se matar. Linda cedeu à manipulação dele e foi até a casa dele, onde ele a estrangulou. No final da manhã do dia 10 de setembro, ele colocou o corpo no banco de trás e dirigiu pela cidade por horas naquele dia. Depois, confessou ao irmão o que fez e se entregou. Ele se encontrou com a polícia no estacionamento da Walgreens, em Eagle River. Durante a investigação, soubemos mais detalhes sobre o ataque de David a um policial em Montana. Ele atacou o policial com uma tesoura e, em legítima defesa, o policial tentou usar um taser, mas não funcionou. Um segundo policial errou ao tentar atirar em David. Outro uso do taser finalmente permitiu que David fosse detido. O motivo da interação entre a polícia e David é que os policiais estavam respondendo a uma ligação para o 190 relatando violência doméstica e violação de uma ordem de proteção contra a violência doméstica. Policiais atendiam uma ocorrência de violência doméstica. Fomos notificadas pela polícia nas primeiras horas do dia 11 de setembro de 2014 que Linda havia sido assassinada. Os instantes após o anúncio ainda são um borrão para mim. Talvez tenham nos dito sobre a ajuda do Vítimas de Fatos Judiciais e do Escritório de Direitos das Vítimas, mas nem eu nem meu marido lembramos. Nenhuma ligação oferecendo assistência jurídica foi feita fora do escritório do promotor público. Eu não recebi um cartão de informações com nomes e telefones do Vítimas de Fatos Judiciais ou do Ocorrência de Vítima Registrada, nada. Não posso enfatizar o suficiente a importância de ter alguém lá no momento em que a polícia chega. Uma ligação em 1 ou 2 dias seria essencial. As vítimas já enfrentam dores e dificuldades sem precisar do estresse de entender os próximos passos legais. Isso me devastou, isso devastou minha família. Perder um ente querido por doença ou acidente já é difícil, mas pelas mãos de alguém era inimaginável. Não pode sair nada de bom disso. Agora, atuo como defensora, buscando mudanças no sistema de justiça criminal do nosso estado e sendo voz para outras vítimas e suas famílias. Após a morte da Linda, tivemos que nos virar sozinhos. Ninguém estava lá para nos ajudar ou orientar no processo legal. Demorou mais de 1 ano para descobrirmos que o Vítimas por Justiça e o Ocorrência de Vítima Registrada ofereciam ajuda às vítimas e suas famílias. Recebemos compensação pelos salários perdidos e apoio da equipe do Vítimas de Fatos Judiciais. Elas sentaram conosco nas difíceis audiências e nos orientaram quando precisávamos de apoio jurídico. Também começamos a participar de reuniões mensais com outras famílias de vítimas de crimes violentos e continuamos fazendo isso mesmo 5 anos após a morte da minha filha. Esse grupo de apoio é fundamental no processo de luto. Por causa do Vítimas de Fatos Judiciais, sentimos segurança para compartilhar dor, frustração, raiva e criar conexão com outras vítimas e suas famílias. Toda essa história é simplesmente revoltante. Linda era jovem, ingênua e impressionável, por isso acabou com David. Mas então ela finalmente caiu em si e terminou o relacionamento, só para se sentir mal e voltar quando ele ameaçou se machucar. Que isso seja um alerta, se passar por isso, não volte atrás. É bem provável que essa pessoa só esteja tentando te manipular e que na verdade não faria isso. Mesmo que fizessem, não seria sua culpa por decidir melhorar sua vida. David tinha 28 anos na época do assassinato. Ele tinha muito mais experiência de vida e sabia exatamente como manipular Linda, apesar de parecer que ela tinha uma boa rede de apoio ao seu redor. Ele se declarou culpado de homicídio em 2º grau e foi condenado a 75 anos, com 25 suspensos, cumprindo 50 anos de prisão e 10 em liberdade condicional. Isso foi após ele aceitar um acordo judicial. Não sou advogada nem policial, mas não entendo por que ofereceram esse acordo. Parece um caso bem claro. E ele até confessou, 50 anos de prisão não é suficiente, considerando que ele provavelmente tirou muito mais anos do que isso. Da Linda, vou terminar essa história com outra postagem sobre a Linda que encontrei no subreddit 2X Chromosomes.
É um pouco longa, mas traz mais detalhes sobre ela e destaca o quanto ela era uma pessoa boa, então vale muito a pena ouvir. Uma das minhas melhores amigas no mundo, Linda Bauer, foi assassinada pelo namorado dela. Queria que todos soubessem o quanto ela era incrível. Eu conheci Linda Bauer online em outubro de 2013, jogando videogames online de todos os lugares. Nos demos bem de imediato porque tínhamos muito em comum, exceto local e idade. Ela morava no Alasca e eu na Flórida. Ela tinha só 18 anos e eu era bem mais velha. Ela era a irmãzinha que eu nunca tive. Conversávamos no Kik quase toda noite e conheci sua história incrível. Ela enfrentou o divórcio dos pais, depressão e questões de identidade de gênero. Ajudei ela em momentos difíceis e ela também me ajudou? Minha mãe faleceu de câncer quando eu era jovem, e a dedicação dela à mãe e sua força interior me ajudaram a lidar com a morte da minha mãe. Linda era incrivelmente gentil, sempre me animava com suas histórias. Ela amava animais, criava cobras, gatos, camundongos e outros répteis aleatórios. Um dos seus animais de estimação favoritos, um gato majestoso chamado Mufased, tinha morrido cerca de um ano antes. Ele ainda era praticamente um filhote, o que também foi difícil para ela. Como presente, encomendei um desenho de uma foto dela e Mufasa no Reddit. Linda sofreu uma experiência traumática no início deste ano com um homem e lutou muito para lidar com seus medos e fraquezas. Conversamos por horas sobre o que aconteceu com ela e como conseguiu superar. Ela conseguiu e começou a namorar um novo homem? Infelizmente, o novo namorado significou menos tempo para mim e eu não conversava mais tanto com ela, mas sempre tentava checar para ter certeza de que ela estava bem. Ela foi para a terapia para superar seus demônios e parecia estar no caminho certo. Então, de repente, eu descubro que esse homem, esse namorado de uns 4 meses, a matou. Essa escória desprezível de ser humano tirou uma das estrelas mais brilhantes do planeta da sua família e amigos. Gostaria de ter sabido mais sobre ele, mas perdemos o contato e sempre vou me arrepender de não ter me esforçado mais para isso. Sinto muita raiva dessa pessoa e quase nada posso fazer. A maioria dos amigos dela no Alasca nem sabe quem eu sou ou o quanto me aproximei de Linda. Então, eu tenho pouco apoio para lamentar a morte dela ou para oferecer suporte àqueles que estavam lá e que a amavam e cuidavam tanto dela. Linda Bauer foi realmente uma das pessoas mais incríveis que já conheci ou que jamais conhecerei. Conheci ela por menos de um ano, mas seu impacto na minha vida é eterno. Ela foi usuária do Reddit como Alved, rainha dos gatos. A violência contra mulheres me enoja. Eu adoraria fazer uma doação de caridade em nome dela para uma instituição de combate à violência doméstica. Por favor, me oriente nesse sentido para que eu possa tentar homenageá-la e fazer algo de bom surgir dessa situação horrível. Obrigada por ler. Estou devastada e sinto que a decepcionei por não perceber essa possibilidade. Eu fico olhando o Facebook dela ou as mensagens de texto e não consigo acreditar que não existe mais uma pessoa do outro lado. Choro pela mãe e amigos que tanto a amavam. Espero que o mundo saiba o quanto ela era maravilhosa e que essa tragédia possa evitar outra no futuro. Obrigada pela ajuda. Com carinho, Aiden. Editar, quero agradecer a todos por algumas respostas realmente inspiradoras e comoventes. Eu tive vários motivos para fazer isso. O primeiro foi que eu estava cansada de ver as matérias da mídia sobre a morte dela. E cada uma delas trazia detalhes sobre a vida dele e seus erros e, sinceramente, eu estava cansada disso. Onde estavam os detalhes da vida dela? Eu queria que as pessoas soubessem mais sobre a pessoa que foi tirada de nós. Uma pessoa incrível, generosa, que era amada por muitos. Em segundo lugar, eu queria mostrar como uma conexão profunda pode ser feita com alguém, mesmo sendo apenas um amigo online. Conversávamos por voz nos jogos, mas principalmente trocávamos mensagens por horas. Mesmo em pouco tempo, horas diárias de conversa acabam somando muito, e você realmente conhece alguém quase no nível mais profundo possível. Por último, um pouco egoísta. Estou sozinha no luto. Não conheço seus verdadeiros amigos e família. Nem eles a mim. Tentei contato, mas tive pouco retorno, o que entendo. Eu me sinto quase como uma intrusa, e sei que é muito mais difícil para eles, mas eu também a amava e quero ajudar no que puder. Ao postar isso, descobri que outras pessoas também a conheciam como eu, Smalls 907, sendo pessoas incríveis e me ajudando, e com seus inúmeros votos e condolências.
Recebi mensagens privadas incríveis e algumas ruins, mas estas foram facilmente ignoradas. E eu valorizo muito as ótimas mensagens que recebi e espero ter feito novas amizades online. Linda Bauer foi uma pessoa incrível que sofreu um destino que nenhum de nós deveria passar. Apesar da vida difícil, ela fazia todos ao redor se sentirem especiais. Olhando para trás, percebi que não eram as pessoas ao redor, mas sim a própria Linda que era especial. E ao ver pessoas dizendo que a conheciam de várias partes do mundo, conhecidos online como eu, há um pedacinho de Linda em todo lugar. Aqui na Flórida, lá na Austrália, em Nova York, vou sentir sua falta para sempre. Eu te amo. Aiden. Sadie Plant, 1870, cujo nome real é Jake, esteve no Reddit por 2 anos e fez apenas 9 postagens. As primeiras foram sobre Insulfilm e técnicas de sobrevivência no subreddit Vagabond, que parecia ser onde ele era mais conhecido. Em maio deste ano, foi lá também que ele anunciou que estava morrendo. Ele fez uma postagem intitulada O Câncer Mudou de Rumo. Ela dizia: fui diagnosticada com sarcoma cardíaco em fevereiro de 2025. Parecia bom o bastante para que eles talvez ajudassem. Pedi para não saber como seria tratado e que as informações fossem passadas para minha irmã, que tem cuidado de mim recentemente. No final de abril, tudo mudou quando fiz uma reavaliação, dizendo que eu precisava ser enviada para outro lugar para fazer mais exames. Vou resumir a história, sem entrar em detalhes. No fim, tenho cerca de 4 meses de vida, se meus cálculos estiverem certos, desde quando fui diagnosticada até quando foi reavaliado. E eu decidi que vou fazer aquela viagem que eu tinha postado aqui há muito tempo. Vou passar o resto dos meus dias no norte de Minnesota, na floresta, praticando bushcraft e fazendo coisas de caipira como antes. E eu só queria dizer que foi incrível poder ver algumas das histórias de vocês e poder compartilhar um pouco do que sei sobre transporte de barcos. Em uma postagem anterior que eu fiz, obrigada por tudo, gente, se cuidem por aí. Se tiverem dicas, fico mais 2 semanas aqui e podem me enviar. Desculpa se isso soa meio meloso ou estranho, não sou muito boa em contar histórias. O sarcoma cardíaco é um tipo raro de câncer que começa no coração, no músculo, na gordura ou nos vasos sanguíneos. Os tumores são agressivos e se espalham rápido. Eles bloqueiam o fluxo sanguíneo, causando dor no peito, inchaço e falta de ar. As taxas de sobrevivência são bem baixas, com 47% dos pacientes sobrevivendo 1 ano e apenas 16% sobrevivendo 3 anos. Infelizmente, Jake não teve muita chance e, pior, foi diagnosticado com apenas 19 anos. Mesmo assim, ele parecia aceitar a situação e comentava com otimismo, dizendo que queria mais meses, mas partir do próprio jeito em um paraíso de inverno seria incrível. Ele também disse, abre aspas, eu pretendo aproveitar ao máximo toda a diversão da vida enquanto estiver vivendo meu sonho. Melhor morrer feliz do que viver triste é o meu lema. O plano dele de passar o tempo restante na floresta nunca se concretizou. Menos de 2 meses depois, ele postou uma foto dele mesmo em uma cama de hospital com o título O câncer voltou a piorar. A postagem dizia, alguns de vocês talvez se lembrem de mim, sou o garoto que com poucos meses de vida decidiu voltar para a floresta. Bem, isso não deu certo, acabei sendo hospitalizado por causa de um maldito ataque cardíaco, então essas são minhas pequenas atualizações. Enviem orações e frases para meu túmulo. Lembrem-me em suas orações, não é para chamar atenção. Quis apenas atualizar vocês por respeito. Bloqueei todos os rostos, inclusive o meu. Geralmente, odeio estar na internet. E esse foi o último post que ele fez. Apenas 6 dias depois, sua irmã postou uma atualização que foi compartilhada no subreddit Dead Ready To, que dizia: Oi, sou a irmã do Jake. Eu não sei se ele revelou o nome dele ou algo assim, mas sim, eu postei aqui na conta dele quando ele faleceu. Mas ele queria que soubessem que realmente apreciava e amava todos vocês. Ele disse para avisar outro dia que sairia do jeito dele e bêbado, e foi exatamente isso que ele fez. Ele fumou um cigarro eletrônico várias vezes e tomou uns drinks. Eu entrei de fininho antes de saí por volta das 8 e ele faleceu às 8h26.
Eu sabia que seria a última vez que eu o veria, mas olha, ele fez o que amava. Então, ele pediu para avisar a todos que quiserem brindar a vitória contra o câncer, pois ele venceu do seu jeito. Obrigada pelo apoio de todos. Coloque a postagem como spoiler porque sou engraçada e vou assombrar vocês quando as luzes apagarem. Paz e amor. É bom saber que os últimos momentos de Jake provavelmente foram os melhores possíveis, dadas as circunstâncias, e que ele conseguiu manter o senso de humor até o fim. Essa história serve como um lembrete para você correr atrás dos seus sonhos o quanto antes? Não espere, porque você nunca sabe quanto tempo ainda tem. Quero encerrar essa história com um comentário em uma postagem de Jake que espero que ele tenha visto antes de morrer. Cerca de 80% dos americanos vivem a menos de 160 quilômetros de onde cresceram. A maioria não viaja, não arrisca nem sai da segurança do que conhece. Você provavelmente viveu mais do que a maioria, não são os anos, é a quilometragem. Indiana Jones, espero que essa não seja o fim da sua aventura, mas se for, pelo menos você teve uma. Sentimento Método 41.9, nome real. Derek só fez 2 postagens no Reddit, embora ele possa ter usado outra conta, já que em uma das postagens ele diz que está usando uma conta descartável. Sua primeira postagem foi no subreddit r/Volt com uma foto de pneus na traseira do carro. E a última foi em 9 de junho de 2025 no subreddit de paraquedismo, intitulada Banido do Drop Zone Local. Ela dizia: Conta descartável. Comecei no Building, Antena, Span, Earth 6 meses antes do curso de queda livre e acelerada de paraquedismo. Por isso, minha proporção de objetos para avião é de cerca de 5:1. Na semana passada, durante meu salto curso de queda livre e acelerada, nível 6, testei um novo padrão de pouso, passei do ponto e fiz uma curva baixa. O dono da zona de pouso me chamou e, por minhas travessuras no Building, Antena, Span, Earth e a curva baixa, me proibiu de saltar lá. E também dos serviços de dobragem dele. Há cerca de 4 outras zonas de salto próximas. A mais perto está a 1 hora, enquanto daqui são 20 a 30 minutos para concluir meu curso de queda livre acelerada, então não deve ser um grande problema. Reconheço que muitos morrem assim, praticando base jumping sem refletir, mas foi o que fiz. Podem me zoar à vontade. Alguma sugestão do que devo fazer ou conselho? Pretendo tirar minha licença, ir ao meu primeiro evento de base este ano e esperar cerca de 1 ano antes de voltar do exílio. Céus azuis, 12 saltos de paraquedas, 58 saltos de base. Para quem, como eu, não conhece o termo Building, Antena, Span, Earth é um acrônimo para Buildings, prédios, antenas, Spans, vãos e Earth, terra, usado quando alguém salta de pontos fixos, não de aeronaves. Isso é bem mais perigoso que o paraquedismo normal devido às altitudes bem mais baixas. Isso dá aos paraquedistas menos tempo para abrir o paraquedas e se recuperar de uma saída ruim ou falha no equipamento. Também há apenas um paraquedas, então não há reserva caso ele falhe, diferente do paraquedismo em que as pessoas usam 2. Como o base jump é muito menos regulamentado do que o paraquedismo, quem pratica tende a ser menos experiente. Quando Derek começou, tinha feito só 12 saltos de paraquedas, mas são necessários pelo menos 25 para ser certificado. Como ele admitiu na postagem, cometeu um erro estúpido na última vez que tentou fazer base jump. E ele até disse, eu sei que é assim que as pessoas normalmente morrem. Se ao menos ele soubesse que isso era um aviso para si. Em julho de 2025, houve uma postagem no Dead Redditors que dizia: Sentindo o método 419, Derek morreu fazendo base jump. Recentemente. Algumas semanas antes de morrer, ele postou no r/paraquedismo sobre ter sido banido da sua zona de salto local por fazer uma manobra perigosa. Derek começou a praticar base jump antes mesmo de aprender a saltar de paraquedas corretamente. Para quem não sabe, o base jump é muito mais arriscado e perigoso do que o paraquedismo. O caminho natural é se tornar um paraquedista experiente e só depois migrar para o base jump, sendo que muitos paraquedistas nem sequer tentam o base por ser tão arriscado. Derek ignorou esse conselho e começou pelo base jump.
A falta de experiência dele era evidente para qualquer pessoa experiente em saltos, mas não vou entrar em detalhes aqui. As atitudes dele o baniram da zona de paraquedismo. Como você vê na conversa, muitos paraquedistas tentaram mostrar o quão perigosas eram as decisões dele pela total falta de experiência. Infelizmente, ele não levou o conselho a sério e morreu em um salto de base jump. Segundo a lista de fatalidades do base jump, ele saltou de uma antena baixa, com muitos cabos e área de pouso ruim. Combinado com sua inexperiência em operar e dobrar o paraquedas, seu destino parecia inevitável. O site da lista de fatalidades do base jump traz mais detalhes, e o mais chocante é o seguinte: Derek tinha apenas 19 anos quando morreu, e o acidente aconteceu apenas 4 dias após sua última postagem no Reddit. Aqui estão os outros detalhes no site. A namorada de Derek o reportou como desaparecido após 6 horas sem notícias e disse que ele pulou de uma antena sozinho. Ele foi encontrado pela equipe de resgate na base da antena, com o paraquedas parcialmente aberto. Sobre o objeto é uma antena de 58 metros de altura localizada nas colinas orientais de San José. Definitivamente não é indicada para iniciantes e pode nem ser possível saltar dela. Ela é sustentada por 3 cabos de aço e cercada por árvores, cercas e linhas de energia. Há um campo aberto inclinado ao sudoeste da antena que pode ser uma zona de pouso viável. A estrutura tem muitas antenas montadas nela, tornando esse objeto muito propenso a enroscar. Uma dessas antenas se projeta 2,4 metros para fora da estrutura em direção ao campo aberto, a 50 metros do solo. A estrutura do objeto pode ser estreita demais para subir por dentro e não tem plataforma para ficar em pé. Escalar por fora e instalar uma linha estática enquanto pendurado na lateral aumenta significativamente o risco. 2 câmeras apontam para a antena. Neste momento, não está claro de que direção e de que altura Derek pulou. Derek fez 12 saltos de paraquedas em 12 meses e nunca concluiu o curso de queda livre acelerada. Apenas uma semana antes de sua morte, Derek fez um último salto de paraquedas, que terminou com uma curva muito baixa de mais de 90 graus sob o velame. Ele pousou milagrosamente bem e saiu disso sem ferimentos. Quando o dono do centro de paraquedismo e as instrutoras de curso de queda livre acelerada falaram sobre o perigo da última manobra, Derek mostrou-se atencioso e receptivo ao feedback. De qualquer forma, ele foi banido do centro de paraquedismo por base jumping. Não se sabe, neste momento, como exatamente Derek conseguiu acesso a um equipamento de base jump. Derek, aparentemente, começou a praticar base jump sozinho, sem mentoria ou treinamento. Suspeita-se que ele já praticava base jump há meses e havia feito cerca de 59 saltos. Embora ele tenha aprendido bastante coisa por conta própria, havia enormes lacunas em seu conhecimento teórico e habilidades, das quais ele parecia não ter consciência. Alguns exemplos são apresentados abaixo. Escolha dos objetos. Os objetos que Derek escolheu para saltar eram inadequados para o seu nível de experiência. Pontes implacáveis, antenas baixas ilegais e guindastes, etc. Um desses objetos é a Ponte Bixby, onde ele teve vários incidentes, incluindo uma colisão com o penhasco apenas um mês antes de sua morte. A zona de pouso na ponte é cercada por um riacho e o oceano, tornando-a especialmente perigosa para alguém que não sabe nadar, como Derek. Existem muitos objetos mais indulgentes que são mais adequados para aprender a fazer base jump, como a Ponte Perrine nos Estados Unidos da América e a Ponte Canfenar na Croácia, por exemplo. Escolha do equipamento. Derek estava pulando com um equipamento mais antigo, com uma asa duvidosa, carregando 0,56. Ele vinha saltando sem usar o tailgate, até que foi aconselhado a usar técnica de abertura. Derek não sabia dobrar paraquedas e só fazia saltos sem dobragem, principalmente rollovers. Seus rollovers eram feitos regularmente em condições inadequadas de vento de cauda e eram mal executados. Mortal para frente fora do eixo, linhas, torções, comando ou destravamento inadvertido, etc. Pilotagem de velame. As habilidades de pilotagem de velame de Derek eram muito baixas para os objetos que ele escolheu saltar. Falta de percepção espacial, baixa precisão no pouso, tempo de reação lento aos comandos, etc. Derek fez um curso de dobra em uma escola respeitável uma semana antes de morrer.
Ao inspecionar o equipamento de Derek, as instrutoras de base encontraram 2 erros de montagem relacionados à continuidade das linhas. Como pode ser visto nos vídeos do salto dele, 2 risers estão torcidos. Derek recebeu ajuda para remontar corretamente as linhas dele. Os 3 conjuntos de anéis estavam devidamente montados e corretamente orientados para esse tipo de risers. Derek havia mentido. Sua falta de experiência em paraquedismo e a falta de habilidade para dobrar o paraquedas ficaram evidentes durante a aula. Derek foi aconselhado a ter paciência ao dobrar o paraquedas e a ir até a Ponte Perrine para ganhar mais experiência. Então, a morte de Derek era totalmente evitável, idealmente se ele tivesse evitado o base jump desde o início, mas pelo menos, se ele tivesse mais experiência, teria tomado decisões melhores. O local, na verdade, recomenda fazer pelo menos 200 saltos de paraquedas antes mesmo de tentar o base jump, mas Derek tinha apenas 19 anos e não tinha feito mais do que 12 saltos. A morte dele é trágica, mas olhando para os comentários que ele fez, parece que ele sempre soube que isso poderia acontecer a cada salto que fazia. Ainda assim, ele escolheu isso. A única consolação é que partiu fazendo o que amava. Quero saber sua opinião nos comentários e sugestões de temas para abordar futuramente. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente aprecio o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.